Shalom Adonai Erenitu Kyrios, paz do Senhor em grego e hebraico. Nessa aula nós vamos estudar sobre os sufixos pronominais em substantivos. Só que eu quero que você entenda que essa será uma aula dos sufixos pronominais em substantivos no singular. Ah, professor, mas e os sufixos pronominais em substantivos no plural? Essa será uma outra aula. Portanto, esses sufixos que serão apresentados aqui, eles só podem ser acrescentados em substantivos no singular. Se for no plural, é um outro tipo de sufixo, tá bom? Só que antes temos aqui uma simples introdução para que possamos entender. Os sufixos pronominais são afixados aos substantivos para mostrar uma relação de posse. Somente substantivos no estado construto recebem sufixos pronominais. Assim, devari, que significa minha palavra, é formado a partir do construto devar, que é exatamente o construto. Então, devari, observe que no final nós temos um hirik e um yud, é exatamente o sufixo pronominal da primeira pessoa. Davar, você já sabe que significa palavra. Com o sufixo pronominal hirik e yud fica devari, aí fica minha palavra, que já é formada a partir do construto singular, que é devar, né, que é palavra de. Então você sabe que o construto sempre vai dar essa ideia, palavra de. Devari, minha palavra, é formada a partir do construto singular devar e do sufixo pronominal da primeira pessoa comum do singular, significando literalmente palavra de mim. Então não tem muito o que se explicar nisso aqui, é o que você entendeu. Então os sufixos pronominais, eles vão ser afixados aos substantivos, com qual finalidade? Para mostrar uma relação de pertença, de posse. É basicamente isso aqui. Sufixo, ele fica lá no final do substantivo. Prefixo é aquilo que fica antes do substantivo, tá bom? Igualmente, devarai, minhas palavras, é formado a partir do plural construto diviri, do sufixo pronominal da primeira pessoa comum de dois gêneros no singular, sendo a sua tradução literal, palavras de mim. Como eu te expliquei no singular, devari, minha palavra, que é formada a partir do construto singular, devar, palavra de. Igualmente, devarai aqui já está no plural. Observe que já está no plural. Minhas palavras. É formado a partir do construto divire, que também vem do plural. Então, para que você possa entender, basicamente, essa aula, é de suma relevância que você saiba o que é um construto absoluto. Se você não souber o que é o construto absoluto, essa aula vai se tornar muito difícil para ti. Então, o meu conselho é que você assista. Ah, professor, mas tem alguns vídeos aqui que só é para membros. Pessoal, vamos ajudar o professor. É só se tornar membro do canal e você terá acesso a todos os conteúdos. E sempre estou postando aqui conteúdos de qualidades. Só que muitas das pessoas só querem conteúdo gratuito. Então, é só se tornar membro. Não vai furar o seu bolso. Pode ter certeza, é um valor bem baixo que você pode nos ajudar aí para que possamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Devarai já vem do plural construto divre, né, que é um substantivo masculino. A terminação do substantivo masculino é tsireyud. Aí está dizendo que está no plural. Então, basicamente é isso aqui. Um substantivo no construto com um sufixo pronominal sempre será tratado como substantivo definido, mesmo que nunca leve o artigo definido. Então, dá uma pausa aí e anota isso aqui. Quando um substantivo está no construto e ele recebe um sufixo pronominal, ele já é definido. Entendeu? Ele já deve ser tratado como substantivo definido. E quem está falando isso aqui não é eu, não. Eu sou professor de gramática. Então, eu só uso a gramática para te explicar. Então, por essa razão, qualquer adjetivo atributivo colocado depois de uma forma com sufixo pronominal deverá ter o artigo definido. Quem foi que falou isso?
O gramático Kelly, gramática de PGH Kelly, página 100. Então, basicamente é isso. Um substantivo, quando ele está no construto e ele tem um sufixo pronominal, ele vai ser tratado como definido. Então, caso ele venha receber um adjetivo atributivo, o adjetivo atributivo sempre vem depois do substantivo. Isso aqui você já sabe. Então, é de suma relevância também que você assista a aula dos adjetivos. Então, esse adjetivo ele vai ter que ter o artigo. Por que ele vai ter o artigo? Por quê? Porque esse substantivo no construto, que está com sufixo, ele deve ser tratado como definido. Então, o adjetivo atributivo também terá o artigo, tá bom? Então, se você não sabe o que é um adjetivo atributivo e predicativo, também temos aula no canal. É só se tornar membro que você vai ter acesso a todas essas aulas. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar essa aula, de propalar essa aula, para que possamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E se você quer todos os PDFs de todas as aulas do YouTube, entre em contato comigo através do link que estará na descrição desse vídeo. E lá eu te passo mais informações. E caso você queira fazer um curso do básico ao avançado, é só me chamar também no WhatsApp que eu te passo mais informações, ou clica no link aí que estará abaixo na descrição do vídeo do curso da Hotmart. Ah, professor, eu queria ter aulas ao vivo com o senhor. Então vem falar comigo. E caso você não tenha tempo e quer fazer um curso de hebraico, tem o curso também lá na Hotmart. Uma aula liberada por semana. Enfim, é só você clicar e você terá mais explicações detalhadas sobre o curso. E caso você queira fazer um curso de verbos hebraicos, eu já estou iniciando uma nova turma do curso de verbos hebraicos. É só também clicar no link que estará na descrição desse vídeo e eu te passo mais informações. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Então nós temos aqui os sufixos pronominais no singular, tá bom? Depois eu vou mostrar no plural. Só que eu quero enfatizar que essa aula é específica para sufixos pronominais em substantivos no singular. Tem um substantivo no singular, eu quero colocar um sufixo pronominal no singular. Eu vou colocar exatamente esses aqui. Ah não, mas o substantivo está no singular, eu quero colocar ele no plural. Aí eu te mostro daqui a pouco o plural. Mas essa aula é específica para substantivos no singular. Substantivos no plural são outros sufixos. Esses sufixos não serão relevantes e nem deverão ser acrescentados a substantivos no plural. Para o plural, nós temos outros tipos de sufixos. Na próxima aula, eu irei emergir para você detalhadamente. Eu resolvi gravar essa aula justamente porque eu encontrei dificuldades em encontrar um professor que explique detalhadamente sobre esses sufixos. É difícil? É. Só que quando se tem didática, nada fica difícil. Então tem professores que sabem muito para si, mas não sabem passar o conhecimento. E eu recebo muito esses comentários. Então por isso que eu gravei essa aula exatamente para passar o meu conhecimento para vocês e mostrar que não é difícil quando se sabe explicar. Porque pegar da gramática, jogar aqui no YouTube e só reproduzir o que pegou é fácil demais. Eu quero ver você mostrar que sabe, quero ver você mostrar domínio. Então por isso que eu gravei essa aula, tá bom? Então nós temos aqui o singular, exatamente, esses sufixos serão acrescentados em substantivos que estiverem no singular. E não se preocupe que eu também darei exemplos com palavras, tá bom? Então fique calmo, tenha paciência e só foca nisso aqui. Então temos aqui a primeira pessoa comum do singular, né? Que é o Hirik e Yud, que vai significar meu ou minha no singular. Então, basicamente eu vou acrescentar em um substantivo que esteja no singular. Se eu quero dizer meu, eu coloco Hirik e Yud, primeira pessoa comum do singular. Por que comum? Porque abrange tanto homem como mulher. Segunda pessoa do masculino singular. Temos aqui um Shiva,
temos o Raf Sofit e um Campus Gadol dentro do Raf Sofit, que vai significar teu ou tua masculino. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, tua palavra, né, masculino, vou acrescentar no final da palavra davar, eu vou acrescentar um Shiva, um Raf Sofit e um Campus Gadol. E esse aqui é o sufixo, tá bom? Então preste atenção. Segunda pessoa do feminino singular vai ser um Tissire, um Raf Sofit e um Shiva. Esse Shiva é mudo, tá bom? Dentro do Raf Sofit, que vai significar teu ou tua, só que feminino. Então, basicamente, é só eu colocar esse sufixo no final do substantivo singular. E aí vai dar a ideia de posse, né? Tua palavra, feminino, por exemplo. Eu vou usar aqui o substantivo davar, que é palavra, tá bom? Então, a terceira pessoa do masculino singular vai ser um rolenvave, que vai significar seu ou sua, ou dele, masculino. Então, no final da palavra davar, é só eu colocar isso aqui, um rolenvave. Aí vai dar a ideia não só de palavra, mas palavra dele, ou sua palavra masculino. Terceira pessoa do feminino singular vai ser exatamente Campus Gadol, Re, Komapik. Lembrando que isso aqui dentro do Re não é um dagesh, porque as guturais não recebem dagesh. Isso aqui é um mapik. O mapik, ele dá o som da consoante. Então, no final, eu não vou pronunciar como A, vou pronunciar como ar. Esse Re vai ter um som de R, justamente por causa do mapik. Ah, professor, não sei o que é mapik. Tem uma aula exclusiva aí no YouTube. É só você voltar para essa aula, assistir, você vai entender, tá bom? E aqui vai significar seu, ou sua, ou dela. Então, se eu quero dizer palavra dela, é só eu colocar, eu pegar o substantivo davar, colocar Campus e Re, como a pique, e vai significar a palavra dela. Então, basicamente, esses sufixos pronominais que você viu aqui, ele é de suma relevância para que você possa memorizar. Ah, professor, mas eu quero os exemplos. Calma, primeiro estou te mostrando os sufixos pronominais. Depois eu vou te dar um exemplo com palavras, para que você possa entender. E no final, eu vou dar um exemplo mais didático ainda, para que não fique dúvida. Porque eu sei que depois você terá alguma dúvida. Então, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que é de suma relevância para assistir essa aula. E até para professores que não sabem nada dos sufixos. Porque tem muito professor aqui no YouTube que não sabe explicar isso aqui não. Tá bom? Então, eu estou explicando aqui com muito carinho, com muita maestria e com muita autoridade. Porque se tem um professor que entende de gramática do hebraico, esse professor é o professor Maxwell Alves. Tem autoridade no assunto. Então eu quero que você memorize exatamente esses sufixos pronominais aqui. São eles que serão relevantes para essa aula, tá bom? E aí você vai saber o que é primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do masculino como singular. Simples. Agora eu vou te apresentar os sufixos do plural. Temos aqui os sufixos do plural, só que esses sufixos eles só vão ser acrescentados, repito, esses sufixos pronominais só serão acrescentados a substantivos que estejam no singular. Substantivos que estão no plural não vai servir esse sufixo. Aí nós teremos um outro tipo de sufixos que eu irei apresentar na próxima aula para que essa aula não fique extensa, tá bom? Então nós temos aqui a primeira pessoa comum do plural. Por exemplo, temos a palavra davar, que é um substantivo. Aí, davar significa palavra. Aí, se eu quiser dizer nosso ou nossa palavra, eu vou ter que acrescentar tsire, nun e shurik. Exatamente na palavra davar, tá bom? Aí vai significar nossa palavra. Né? Nossa por quê? Porque é comum. Tanto abrange homem como mulher. E outra informação relevante que eu quero falar, que talvez você esteja perguntando, é exatamente isso aqui que você esteja vendo. Ah, professor, o que é isso? Isso aqui é uma seta indicando que essa terminação nun e shurik não recebe o acento tônico. Então, o acento tônico, quando esse sufixo é acrescentado, vai ser a penúltima palavra. Entendeu isso aqui? Ah, professor, não entendi. Calma, eu vou dar exemplo.
mas já anota isso aí, tá bom? Segunda pessoa do masculino plural, eu vou acrescentar Shiva, Raf, Segol e Mem Sofit, que vai ser vosso ou vossa palavra. Eu pego o substantivo da Vale e acrescento essa terminação. Lógico que o substantivo ele vai sofrer uma redução propretônica na maioria das vezes, tá bom? No caso da Vale, sofre uma redução propretônica. Ah, professor, não sei o que é uma redução propretônica. Então vai assistir a aula no YouTube. É o que eu falo, essa aula aqui ela é avançada. Isso aqui não é aula para amadores. Isso aqui não é aula para iniciantes. Isso aqui é aula para pessoas que já têm noções, que já estão no nível avançado do hebraico. Beleza? Segunda pessoa do feminino plural. A diferença aqui vai ser o seguinte. Só o Nun Sofit que vai mudar. Porque vai ser o mesmo aqui, ó. Shiva, Raf, Segol e Nun Sofit. Então, do feminino para o masculino, só vai mudar a última letra. Né? No masculino eu vou pronunciar como Hem. Ó, Hem. Olha o som do Mem Sofit labial. Mem. E no feminino eu vou pronunciar como Hen. Hen. É como se eu estivesse dizendo N. N. Entendeu? Terceira pessoa do masculino plural. Eu vou acrescentar Kamts e Mem Sofit. Vai ser seu ou sua ou deles no plural, tá bom? Então, palavra deles no masculino. E a terceira pessoa do feminino plural vai ser mesma coisa aqui, ó, Kamts e Nun, seu, sua ou delas, palavra delas. Então, a diferença aqui vai ser o mesmo da segunda pessoa, só vai mudar o Nun para o Mem, tá bom? Ambos vão ter o Kamts, mas no final um vai ter o Mem Sofit e outro o Nun Sofit. Então, basicamente, é isso aqui. Então, agora eu te apresentei os sufixos pronominais no singular e no plural. E agora eu vou mostrar exemplos com a palavra. Vou usar aqui a palavra kol, que significa voz. E você vai ver como se comporta esses sufixos pronominais dentro de uma palavra. E fica até o final, porque no final vai ser o checkmate, que você vai entender de uma forma bem plausível e aceitável, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas e principalmente para os professores. Mostra lá para o professor, ó, tá vendo aqui, esse professor explicou certinho, ele explicou como realmente deve ser, tá bom? Agora presta bastante atenção, observe essas setas, ó. Uma seta, duas setas, ou seja, esse lado aqui é plural, esse lado aqui é singular. Vou te apresentar o singular com exemplo e depois eu te apresento o plural, tá bom? Então não tem como você se atrapalhar. Então observe que a aula está bem plausível, está bem didática mesmo e você irá entender. Como eu te apresentei, a primeira pessoa comum do singular tem exatamente a terminação hirik e ut, tá bom? Que vai significar minha. Aí temos aqui o substantivo kol, que é kof, rolenvav e lamid. Então, aqui basicamente eu vou pronunciar como koli. Koli, que vai significar a minha voz. Só você observar que os sufixos pronominais estão marcados de vermelho. Aqui, ó. E o substantivo de preto, justamente para que você possa entender como que funciona o sufixo pronominal em um substantivo. Então não tem dificuldade de entender isso aqui. Vamos aqui a palavra koli. Koli vai significar minha voz, primeira pessoa comum singular, que abrange tanto homem como mulher. Se eu quiser dizer tua voz, segunda pessoa do masculino singular, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o substantivo kol, significa voz, vou acrescentar shiva, kam e raf sofit, e vou pronunciar como kolecha, kolecha, que vai passar a significar tua voz. Agora, se eu quiser dizer tua voz no feminino, eu vou pegar o substantivo kol e vou acrescentar sire, raf sofit e shiva, e vou pronunciar como koler, koler, tá bom? Koler vai passar a significar tua voz feminino. Agora, se eu quiser dizer voz dele, terceira pessoa do masculino singular, o que é que eu vou fazer? Eu pego o substantivo kol e só acrescento aqui, ó, rolenvav. Pronto. Como é que eu vou pronunciar? Koló, 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 que é voz
dele. Pronto, entendeu? Então, observe que o substantivo aqui que está de preto, que é cole, que é caf, role e lambde, significa voz. Então, se eu quiser mudar, dizer voz dele, voz dela, eu vou só acrescentar os sufixos pronominais. Basicamente, isso aqui se chama declinação, entendeu? Se eu quiser dizer voz dela, terceira pessoa do feminino singular, eu vou pegar camps, o re com uma pique e vou adicionar no substantivo cole. Como é que eu vou pronunciar? Colar. Colar. O re, ele vai ganhar um som de R, porque ele tem uma pique dentro. Se ele não tivesse uma pique, eu iria pronunciar como colar. Colar. Mas uma pique dá o som natural da consoante. Então aqui eu vou pronunciar como colar. Voz dela. Então esse aqui que eu apresentei é exatamente o singular. Tem como não entender essa aula? Difícil não entender. Se não entender, porque você está no nível básico e não sabe o que eu estou falando. Mas você que está procurando essa aula, cara, tu encontrou o melhor conteúdo no YouTube. Pode ter certeza, viu? Não estou falando disso aqui não. Estou falando das aulas que já tem aí. Entendeu? Em relação à didática, dificilmente encontro um professor com essa facilidade para se explicar. Isso aqui não é egocentrismo não. Isso aqui é o que as próprias pessoas falam. A gente também tem que saber reconhecer o nosso valor. Agora eu vou te apresentar o plural, que é exatamente desse lado aqui, tá bom? Então, primeira pessoa comum do plural. Se eu quiser dizer nossa voz, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o substantivo cole. Observe que o exemplo aqui é o substantivo cole, que significa a voz, tá bom? Vou colocar tisire, vou colocar o nun e vou colocar o shurik. E lembra da setinha que eu falei, ó? Olha a setinha aqui, ó, acima do lambde. Essa setinha está me indicando que a sílaba tônica vai ser aqui. Porque se não tivesse essa seta, eu poderia pronunciar como colenu. Então, o acento tônico cairia no sufixo pronominal. Mas a seta está aqui para indicar que exatamente eu vou pronunciar como coleno. Coleno. Ó, coleno. Tá bom? Sem essa seta seria colenu. Então, o acento tônico cairia no sufixo. Mas com o acento fica coleno. Coleno, nossa voz, que é tanto para homem como para mulher. Se eu quiser dizer vossa voz, segunda pessoa do masculino no plural, eu vou colocar Shiva, Raf, Segol e Mem. E vou pronunciar como Kolechem. Kolechem. Agora observe que o acento tônico vai cair aqui, ó. Vai cair exatamente no sufixo pronominal. O único sufixo que não recebe o acento é esse primeiro que eu te mostrei, né? Tisire, nun e shurik. Ele não recebe o acento. Mas todos os outros, o acento tônico vai cair exatamente no sufixo pronominal, tá bom? Se eu quiser dizer vossa voz, segunda pessoa do feminino plural, simples. Vou colocar Shiva, e Shiva ele vai ser pronunciado, tá bom? Vou colocar o Raf, o Segol e o Nun Sofite. E vou pronunciar como Kolechem. Kolechem, ó, Kolechem. Então, essa segunda pessoa masculina e essa segunda pessoa do feminino plural, a diferença só é uma letra aqui, ó. É que o masculino recebe o mem e o feminino recebe o nun, tá bom? Ele vai receber o nun sofite, só. Mas ambos vão ter Shiva, Raf, Segol, etc. Se eu quiser dizer voz deles, que seria pessoa masculino plural, eu vou colocar aqui, ó, no final, camps, mais mem sofite. Vou pronunciar como colam. 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 E se eu quiser dizer voz delas, terceira pessoa do feminino plural, eu vou colocar exatamente um camits com nun sofite. E vou pronunciar como colam. Colam. Ah, professor, qual a diferença da terceira pessoa masculino plural e a do feminino? É que no plural masculino eu vou pronunciar colam. Com o som do mem sofite. E no feminino é colan. Colan, com som de N. Tá bom? Então essa é a diferença. E esses são os sufixos pronominais, tanto no singular como no plural. Então essa aula não ficou difícil, ficou super fácil. E se você ainda fala que não entendeu, eu irei agora te explicar
com mais didática o porquê esses sufixos pronominais só podem ser acrescentados em substantivos no singular e não em substantivos no plural. Primeiro que eu preciso que você entenda, porque talvez você esteja se perguntando: ah, professor, mas se eu tiver, por exemplo, a palavra devarim no plural e eu quiser colocar ela no singular, eu vou colocar esse sufixo aqui? Não, não vai. Ah, e se eu quiser colocar, tirar devarim, que é apenas palavras, né, que tem a terminação hirik, yud, mem, sofit, e quiser dizer vossa palavras, posso colocar isso aqui? Não, não pode. Ah, professor, mas não é plural? Eu te expliquei no começo da aula. Esses sufixos pronominais, eles só serão acrescentados em substantivos que estiverem no singular. Substantivo que estiver no plural é um outro tipo de sufixo, que eu vou explicar na próxima aula. E se você já está ansioso para saber como será a próxima aula, já se torne membro do canal, tá bom? Ah, professor, mas calma, gente, tem muito conteúdo gratuito, então não vai furar o seu bolso você se tornando membro do canal. Ao contrário, você vai crescer na graça e no conhecimento, e isso tudo simplesmente por se tornar membro. Então se torne membro do canal, que a próxima aula vai ser somente para membros. E aí você vai entender, você vai dizer: poxa, professor, nunca vi esse tipo de aula aqui no YouTube. De fato, não viu mesmo, tá bom? Eu te expliquei, eu mostrei os sufixos, eu mostrei exemplos e deixei isso aqui para o final. Por quê? Porque é aqui que está o checkmate de entender essa aula e a próxima aula. Bom, vamos lá. Aqui nós temos davar, que é palavra no singular, e aqui nós temos devarim, que são palavras no plural. Então preste atenção aqui que eu vou mostrar primeiro esse aqui, ó, davar, no singular. Então esse é um substantivo. Então se eu quiser dizer minha palavra, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar davar, vou reduzir o câmbice a um shivá, tá bom? Isso aqui chama redução proprietônica. Por quê? Porque ele recebeu um sufixo pronominal, que é hirik e yud. Lembra? Primeira pessoa comum do singular. Então eu vou pronunciar como devari. Devari vai significar minha palavra. Simples. É só entender. Davar é um substantivo no singular. Então se eu quero dizer minha palavra, eu faço a redução proprietônica, que o câmbio do dalit vai ser reduzido a um shivá vocálico, tá bom? Shivá é vocálico transliterado. E adiciono a terminação, que é hirik e yud, tá bom? Hirik e yud, que é exatamente o sufixo que dá a ideia de minha, de meu. Agora, se eu quiser dizer nossa palavra, o que é que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa. O davar, né, vai sofrer a redução proprietônica, tá aqui, ó. O câmbio vai ser reduzido a um shivá. Vou adicionar tisire, yud, nun e shurik. E a setinha para indicar que a sílaba tônica aqui está no re. Então eu vou pronunciar como devareno, não devarenu, né? Como se a sílaba tônica tivesse aqui. Não, vou pronunciar devareno. Devareno vai significar nossa palavra. Só que esse sufixo aqui, ele só pode ser acrescentado exatamente em substantivos que estão no singular, tá bom? Entendeu isso aqui? Você entendeu o que eu quis falar, né? Beleza, não tem dificuldade para não entender isso aqui. Já te mostrei. Agora eu vou te mostrar exatamente aqui o plural. Observe que temos aqui devarim, né, que são palavras no plural. Hirik, yud, mem, sofit, que é a terminação do masculino plural, tá bom? Então, se eu quiser dizer minhas palavras, né, no singular, o que é que eu vou fazer? Eu não vou pegar e colocar hirik e yud. Não, porque essa terminação que eu te mostrei aqui só serve para substantivos que estiverem no singular. Substantivos que estão no plural são outro tipo de sufixo. Então eu vou ter que colocar o quê? Vai ser o mesmo sistema, redução proprietônica, tá bom? Vou tirar aqui, ó, hirik, yud e mem, sofit, e vou acrescentar patá e yud. E vai ser pronunciado como devarai. Devarai, que vai ser minhas palavras.
minhas palavras. Só que essas minhas palavras vai estar no singular. Aí você diz, professor, não estou entendendo nada. Só que esse singular é usado para substantivos que estão no plural. Só você não confundir essa terminação com essa aqui. Ambas as terminações são singular. Só que essa terminação aqui é singular para substantivos no plural. E essa terminação aqui é singular para substantivos no plural. Deu para entender isso aqui? Bom, se você não entendeu, você tem que comentar, você tem que me chamar lá no WhatsApp e eu te explicar. Mas não tem necessidade de me chamar no WhatsApp. Deixa aqui mesmo, nos comentários, para que possa ter engajamento e o YouTube possa propalar essa aula, tá bom? Tá entendendo que essa terminação aqui só vai ser usada para substantivos que estiverem no plural e essa terminação aqui só vai ser usada para substantivos que estiverem no singular, mas ambas as terminações são singular. Só que uma é singular para substantivos no singular e outra é singular para substantivos no plural. Então observa aqui, ó, devarai significa minhas palavras. São minhas no singular. Tá bom? São minhas palavras no singular. Então minhas só tem uma pessoa. Se eu digo são minhas palavras, as palavras são minhas, não são nossas, são minhas. Entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda. Agora, se eu tenho aqui, ó, Hirik e Yud, mem sofit, palavras, e eu quero dizer nossas palavras, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a terminação Hirik e Yud, mem sofit e vou acrescentar Tissire, Yud, Nun e Shurik e a setinha aqui para indicar a sílaba tônica. Como é que eu vou pronunciar? Devareno. Devareno. Nossas palavras. Apenas para substantivos que estiverem no plural, eu vou usar esse sufixo. Ah, você está curioso para saber quais os sufixos dos substantivos no plural, não é isso? Então você vai ter que se tornar membro do canal, porque a próxima aula vai ser apenas para membros, tá bom? Talvez você esteja dizendo, professor, essa palavra é a mesma dessa. É a mesma, mas observe que essa aqui é nossa palavra. Nossa palavra. Está no plural. Só que esse plural aqui só é usado para substantivos no singular. Mas observe que aqui já está nossas palavras. Ó, nossas palavras. Para substantivos no plural. Então, em suma, eu quero que você entenda isso aqui. Você precisa entender que essa terminação aqui, patayud, é uma terminação do singular, mas só é usado para substantivos que estão no plural. Essa terminação aqui, hirik yud, é uma terminação no singular, mas só é usado para substantivos que estão no singular. Entendeu? Então eu não posso pegar essa aqui, ó, patá yud, e acrescentar aqui no substantivo no singular. Não, porque já tem a terminação, que é essa aqui que eu te expliquei. Entendeu? Beleza. E essa aqui que eu te mostrei aqui abaixo só pode ser usado para substantivos no plural. Tá bom? E essa aqui só para substantivos no singular. Professor, não entender essa aula, ficou um pouco complexa. Não, realmente, a aula é complexa. Não vou dizer que a aula é fácil. Então, provável é que a aula se estendeu. A aula ficou longa. Mas exatamente para que você possa entender. Quando eu falei no início da aula que essa aula seria apenas os sufixos pronominais para substantivos no singular, talvez muita pessoa não tenha entendido. Não tenha entendido. Mas é exatamente isso que eu falei. Esses sufixos que eu apresentei, tanto no singular como no plural, só podem ser usados para substantivos que estão no singular, né? Como davar, como qualquer outra palavra. Entendeu? Agora, se o substantivo está no plural, como devarim, que é plural, aí vai ter um outro sufixo. Na verdade, vai ter outros sufixos que não são esses que eu apresentei. Vai ser diferente. Por quê? Porque a palavra está no plural. Então, ela necessita de outros sufixos. Professor, que complexidade na aula. Acredite, eu deixei essa aula mais fácil do que você pode imaginar. Só que
para você entender tudo que eu estou falando, é necessário você assistir a próxima aula. E para assistir a próxima aula, você terá que se tornar membro do canal, tá bom? Então ajuda o professor também a crescer, para que a monetização aí seja alcançada, para que venhamos aí também tirar um din-din com o nosso conteúdo, porque tem muito conteúdo gratuito, né? Venhamos e convenhamos. Para terminarmos essa aula com chave de ouro, eu preciso que você entenda mais uma vez o que eu vou falar aqui. Observe que esses sufixos pronominais aqui no singular só podem ser usados em substantivos que estão no singular. Por exemplo, como cole, né? Cole é um substantivo no singular, né? Tanto no singular absoluto como no construto. Ele é a mesma coisa que está aqui, tá bom? Então, cole é um substantivo no singular. E esses sufixos pronominais aqui só podem ser usados também em substantivos no singular, mesmo ele sendo plural. Ó, mesmo ele sendo plural, só pode ser usado em substantivos no singular. Ah, professor, mas eu queria usar esse sufixo aqui em substantivos no plural. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque para os substantivos que estão no plural, nós já temos outros sufixos pronominais, tá bom? Então, você quer entender essa aula com mais didática, você quer realmente aprender sobre os sufixos pronominais e substantivos, então se torne membro do canal e assista a próxima aula, que só vai ser para membros do canal, e aí você vai entender o que eu estou falando, porque a próxima aula vai ser a chave hermenêutica para que você possa entender isso aqui. Aí você vai entender que na próxima aula nós veremos outros sufixos pronominais que não tem nada a ver com isso aqui. Aí você vai dizer, professor, por quê? Como eu te falei, essa aula, né, foi exatamente de sufixos pronominais em substantivos no singular. Ah, para substantivos no plural, são outros sufixos. Isso nem o professor te contou, né? Porque você vê os professores pegando e colocando as aulas aí. Ah, sufixo pronominal aqui, eu vou colocar isso aqui, aqui, mas não explica com essa didática. Não explica. Eu até poderia nessa aula ter colocado os outros sufixos pronominais para substantivos no plural, mas a aula ficaria com muito conteúdo. Então eu prefiro usar a minha didática para te explicar, repetir. Observe que eu repito muito, porque a repetição gera perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que repetimos variadas vezes, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Então, espero que essa aula tenha ficado bem didática, que você realmente tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários. E se entendeu, também deixa nos comentários. Comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube venha notificá-lo. Então, ajude-nos a crescer o canal, que possamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. E caso você queira aprender o curso de verbos hebraicos, me chama no link que estará na descrição desse vídeo, que eu estarei iniciando uma nova turma de verbos. E também você que quer aprender o curso de hebraico do básico ao avançado, tenho ele na Hotmart, também tenho com aulas ao vivo, através da plataforma do Google Meet. E se você também quiser aprender o curso de grego bíblico, também tem um link na descrição. Então, em suma, observe a descrição do vídeo que você vai ter as informações necessárias. E se quiser entrar em contato comigo, também tem um link no meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Abraço, eu queria todos os PDFs das aulas do YouTube. Eu disponibilizo através de uma oferta voluntária. Não tem um valor específico. É aquilo que você sentir no coração, eu disponibilizo todos os PDFs nesse formato aqui que eu ensino no YouTube. Espero que essa aula tenha ficado bem didática, que realmente você tenha entendido. Shalom, Madonna.